Olá, seja bem-vindo ao Caminho para a Casa Branca, programa que explicou tudo sobre as eleições americanas e é uma produção da Exame e da Gauss Capital. Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos com uma vitória expressiva e já está fazendo seus primeiros passos para formar um novo governo. Neste programa vamos analisar esses primeiros movimentos de Trump e detalhar os números da sua vitória. Eu sou Rafael Balago, repórter de mundo aqui da Exame, e tenho aqui no estúdio em São Paulo ao meu lado o Luciano Pádua, que é editora de macroeconomia da Exame. Luciano, bem-vindo. Muito obrigado, Rafael. Bom dia, boa tarde, boa noite, honrando a tradição aqui desse podcast a todos que nos escutam. Exato. E diretamente de Washington temos o Maurício Moura, que é professor da Universidade George Washington e sócio do fundo Zaftra da Gauss Capital. Maurício, bem-vindo também. Bem-vindo, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, é um prazer estar aqui. Obrigado, Maurício, prazer recebê-lo aqui também. E antes de começar, fica o convite para você seguir o nosso canal de política americana no WhatsApp. A gente tinha um canal de eleições americanas que agora vai ter conteúdo diário sobre o governo Trump, que já está começando e toma posse em janeiro. O link para esse canal está aqui na descrição do vídeo e você também pode procurar por Eleições EUA 2024 no canal, na lista de canais do WhatsApp. Bom, a gente abre o programa aqui mostrando, os dados da vitória do Trump. Para a produção colocar minha tela no vídeo para vocês verem. Já temos o placar fechado, Trump teve 312 delegados no colégio eleitoral e Kamala Harris teve 226. O Trump venceu aí nos 7 swing states que estavam em disputa: Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Carolina do Sul, Geórgia, Arizona e Nevada. O Trump venceu também no voto popular, ele teve 74,8 milhões de votos e a Kamala Harris teve 71,2. Ele venceu nas duas coisas. E aí, fazendo uma comparação com o resultado de 2020, o Trump teve o mesmo número de votos que ele teve naquela eleição, que ele perdeu para o Biden. Em 2020, o Biden teve 81,2 milhões de votos e o Trump teve 74,2. Só que naquele ano, o Biden venceu em quase todos os swing states, venceu Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Geórgia, Arizona e Nevada. E aí, abrindo o programa, eu queria que o Maurício comentasse, afinal, o quão grande foi a vitória do Trump nesse ano, Maurício? Bom, eu acho que tem dois aspectos muito importantes para ele, que foi voltar a ganhar o colégio eleitoral, que os republicanos não ganhavam desde 2004. Tem um aspecto que ele conseguiu ganhar, assim como o Biden em 2020, todos os swing states praticamente. Inclusive flipou um que ele nunca tinha ganho, que foi Nevada. Ele perdeu em 16 e 20 e ganhou agora. Ele teve uma votação muito semelhante à votação que ele teve em 2020, praticamente idêntica. E isso é interessante porque mostra aquilo que a gente conversou ao longo do processo inteiro, que a coalizão dele certamente ia aparecer para votar, a questão ia ser suficiente ou não, acabou sendo. E agora, quando pega os 3 estados ali do Blue Wall, que em 16 foram para o Trump, 20 foram para o Biden e agora voltaram para o Trump, e a gente vai ver uma diferença de 500 mil votos. Só como comparação, 524 mil votos foi a diferença do Lula para o Bolsonaro na cidade de São Paulo em 2022. Assim, bastante apertado essas eleições, E assim como foi, apesar do Biden ter tido o recorde de votação, 81 milhões de votos, ele ter ganho todos os swing states, a diferença também, a gente está falando de 400 mil votos, foi a diferença do Biden para o Trump em 2020 também. Então, são eleições bastante apertadas, E uma coisa que eu achei interessante foi que dessa vez aconteceu muito mais os senadores democratas conseguirem ganhar os estados, mesmo com a Kamala Harris perdendo. Eles foram eleitos em Nevada, no Arizona, no Wisconsin e no Michigan. Inclusive no Wisconsin e no Michigan, 2 senadoras mulheres, porque houve uma grande... Assim, agora tudo, assim, o bom de política e futebol é que quando ganha parece que tudo deu certo, e quando perde parece que tudo deu errado, E é uma especulação muito grande aqui de que foi uma candidata mulher, os democratas não conseguiram conversar, mas assim, teve esses 4 estados swings que eles ganharam a eleição majoritária. Também não é importante lembrar que o Trump ganhou bem a Carolina do Norte, mas perdeu a eleição de governador na Carolina do Norte. Então, são eleições muito apertadas. Parece que não, e a gente até comentou, não sei se vocês vão lembrar, no último episódio antes da eleição, que a gente falou que a chance de um lado pegar tudo era maior, e como sempre aconteceu, inclusive, Aí tem o Obama também pegou tudo em 2012, 2008 também. Mesma coisa aconteceu com o Bush em 2004. A eleição mais apertada agora continua sendo a do Al Gore com o George W. Bush de 2000. Essa sim foi apertada em termos do colégio eleitoral, Mas
o Trump praticamente, ele passou 4 anos com a mesma base de eleitores. A diferença dessa eleição foi o não comparecimento do lado democrata, que fez a diferença, né? Pois é, Maurício, eu ia pegar carona nessa sua ponderação. Tivemos uma diferença aí de 10 milhões de votos entre o Biden em 2020 e a Kamala Harris agora, né, ao que tudo indica, fechando aí as contas, para essa eleição dela. Queria entender do seu ponto de vista o que levou a esses menos votos da Kamala Harris em relação ao Biden, dado que a gente pensava, né, e todo o status quo também democrata, pensava que ela seria uma candidata capaz de trazer essa tração, levar as pessoas às urnas. O que você acha que faltou para esse engajamento do eleitor democrata? Ela foi pior em vários segmentos, né? Ela foi pior entre os jovens homens, ela foi pior entre os jovens afro-americanos, homens afro-americanos, ela foi pior entre os homens latinos, e eles conseguiram mobilizar menos gente nas principais regiões metropolitanas que garantiram a vitória do Biden. A gente está falando aí de Atlanta, a gente está falando de Filadélfia, a gente está falando do Maricopa County no Arizona, a gente está falando de Clark County em Nevada, a gente está falando de Madison, no Wisconsin, que foi, na verdade, o que decidiu a eleição. A gente está falando aí de Detroit, no Michigan. Aliás, a comunidade árabe-americana pelos distritos realmente fez a diferença. Tá? A diferença foi muito pequena no Michigan, mas eles realmente não votaram na Kamala Harris. Por outro lado, é o que eu falei, né? Eles ganharam Michigan, ganharam Wisconsin com os votos no Senado, né? Então, assim, isso que é o mais intrigante de tudo, né? Assim, não é que se você tem um problema estrutural, você não ganha majoritária no mesmo dia, no mesmo momento, né? Então, esse é um grande puzzle agora para os democratas. O que aconteceu nesse aspecto. Agora, do lado do republicano, é importante dizer que o presidente ganhar a maioria da Câmara e o Senado é o padrão, tá? Só isso, assim, seria uma surpresa, a gente sempre comentou, seria muito diferente, porque correlaciona o voto, né? Em cima e embaixo, né? Então esse é o principal. Claro que essa vantagem na Câmara é uma vantagem muito pequena para independente de quem ficar com a maioria, tá? É uma vantagem mínima. O que aumenta muito a probabilidade dessa vantagem se reverter daqui a 2 anos, como historicamente acontece. Então, mas dito isso, a grande pergunta daqui para frente bom, em primeiro lugar que vai mudar a situação, né? Agora a correlação de impopularidade do governo vai passar para o lado republicano, que a gente está vendo uma polarização, né? É importante dizer que esse foi o ano da oposição. As oposições ganharam praticamente em todos os lugares, menos na Índia, que o Narendra Modi saiu menor, e no México, onde o Obrador fez a sucessora. O resto, todos os países, só deu oposição. Deu oposição na França, deu oposição no Reino Unido, deu oposição no Uruguai, deu oposição... Enfim, esse foi o ano da oposição vencer a eleição. E eu acho que agora vai mudar, né? E lembrando que a gente teve 11 milhões de eleitores a menos que 2020, né? Esses eleitores, eles tendem a ser mais trumpistas ou não? Porque o que eu vejo é um mundo polarizado, né? E aí a grande questão é se os republicanos vão conseguir ter uma popularidade positiva na gestão do Trump. Se não tiver, a gente vai viver essa gangorra que é um tema do mundo inteiro, né? São eleições polarizadas decididas por margens pequenas. Totalmente. Agora, eu queria pensar um dado que você trouxe, que eu achei muito interessante, além de todos os outros que você trouxe, mas você falou que Madison, né, ali o condado de Madison, ele foi muito importante, talvez ele ter definido a eleição. Você consegue destrinchar um pouquinho esse raciocínio pra gente? Na verdade, se você é mais preciso, tem um condado chamado South County, e é um condado que, justamente, né, tem... o Trump virou ali, principalmente no eleitorado não branco ali, né? O eleitorado não branco, a gente está falando de latinos e afro-americanos, né? E para ele foi fundamental... Do Wisconsin, né? Do Wisconsin. Mas isso também não foi só na Wisconsin. No Michigan, por exemplo, não conseguiram mobilizar a mesma quantidade de eleitores jovens que conseguiu em 2020. E em Atlanta não conseguiu mobilizar a mesma quantidade de eleitores afro-americanos. A mesma coisa se aplica para Filadélfia. Então, assim, foi uma...
é interessante ver, porque o mapa do Trump ele melhorou assim nos swing states um pouquinho, verdade. Mas ele é muito parecido com 2020. É, e o mapa dos democratas ele claramente diminuiu de tamanho. A coalizão, a gente falava, né, que era uma coalizão mais frágil, maior, mas mais frágil, mais complexa de se juntar, e realmente, claramente, eles não conseguiram juntar essa coalizão. Agora, o que eu falei, era esperado esse negócio de um para um lado ou para o outro, né, tal, porque sempre aconteceu isso, tal. A eleição de 2012 estava pau a pau do Obama com o Romney, e o Obama acabou levando todos os swing states pro lado dele, assim, né? Então, assim, isso não é uma coisa inédita, né? Então, agora o que me impressionou foi a diminuição da coalizão democrata, que era de 81 milhões, passou para 71 milhões. Você não perde 10 milhões de votos sem ter um efeito eleitoral, né? Assim, então, eu acho que esse é... E a pergunta que está feita aqui em Washington é... Bom, claro, eles agora vão estar no poder e a vidraça vai ser eles, né? Porque a popularidade... Muito da derrota se atribui à popularidade do Biden. E é verdade, um governo com 40% é muito fácil explicar uma derrota de um governo de 40% de popularidade, né? Aliás, foi a tendência global. Agora a pergunta é se vai ter um governo popular ou não. Eu desconfio que o Trump vai ter o mesmo problema do primeiro mandato, que é sempre a popularidade ali nos 40, 45. E essa é uma popularidade que fez com que ele não fosse reeleito. E lembrando que agora a grande pergunta para os republicanos sem o Trump na disputa, o que vai ser, tipo assim, se vai ser um novo trumpismo, se outras alas do partido vão voltar, porque agora é uma característica muito louca, né? Porque o Trump não pode ser reeleito, apesar de já ter declarado em comício que gostaria de ficar para sempre, mas ele não pode ser reeleito. Ele não é um cara que tem perfil de fazer sucessor, muito pelo contrário, né? As pessoas que começam a aparecer, o primeiro governo dele, assim, você começava a aparecer muito, você era decapitado, assim, publicamente falando, e ele vai precisar fazer isso, né? Porque ele não vai poder concorrer e, assim, ele vai estar com 82 anos, né? Então essa grande questão aí, como é que vai ser essa dinâmica aí de fazer o sucessor, mas sem deixar ninguém aparecer? Essa é uma dinâmica, inclusive, até um pouco meio característica do Lula também, né? Assim, nesse aspecto. Então, essa grande são questões abertas. Do lado democrata, parece... É o que eu falei, né? É futebol, né? Perdeu, parece que tá tudo errado, né? Eles estão fazendo... vão fazer vão ter que pensar tudo que aconteceu. Mas é o que eu falei, é muito pouco voto, né, cara? É muito pouco voto. E o que aconteceu no Blue Wall, de eles ganharem o Senado em 2 lugares e perder a eleição, tem que ser fruto de muita reflexão mesmo. Porque é uma eleição majoritária no mesmo dia que as eleições de Senado, elas tratam de temas nacionais, não é uma eleição de deputado que você pode dizer, não, essa eleição é sobre aquele distrito, sobre o problema daquele... Não, a eleição de Senado junto com a eleição presidencial é tema nacional na veia, né? Assim, e correlaciona muito, né? Assim, tipo, tanto é que era raríssimo acontecer isso, agora aconteceu 4 vezes, né? Isso é uma coisa que vai ter que ter muita reflexão de como é que você pode ganhar e perder ao mesmo tempo, no mesmo dia, no mesmo local, né? Assim, essa é uma coisa para que eles vão ter, e é a mesma coisa na Carolina do Norte, né? Você ganha uma eleição, e é super interessante, né? Porque 10 pontos a mais para o governador da Carolina do Norte, e o Trump ganhou bem na Carolina do Norte, que ganhou 2,5 pontos ali. Então teve muita gente que votou no governador democrata e votou no Trump. Enfim. Essa também é uma pergunta, assim, como é que isso aconteceu, né? Assim, eu até queria mostrar mais um mapa aqui para a produção colocar pra gente na tela, que é as mudanças de voto, ou seja, onde os republicanos tiveram mais voto em relação a 2020. A gente falando dos swing states, né, diferenças menores aqui em Michigan e Wisconsin, com alguns condados em Wayne County, por exemplo, 9,2 pontos percentuais a mais que em 2020, né, Wayne County, que inclui Detroit e Dearborn, onde tem uma comunidade árabe muito, muito presente. E uma coisa curiosa também é um avanço grande aqui nessa parte do noroeste dos Estados Unidos, né, na Nova Inglaterra, onde os democratas costumam ganhar eleições, né. A Câmara venceu em estados como Nova York, Connecticut, mas os republicanos tiveram um aumento de margem muito grande, né, às vezes em 10%, 13 pontos percentuais em relação a 2020. Aí queria que o Maurício falasse um pouco também sobre esse avanço republicano em estados, né, que são fortemente democratas, e também se daria para falar de alguns nomes, né, que saíram mais fortes do lado democrata depois dessa derrota, e quais nomes, né, que saíram
mais saíram mais chamuscados, digamos, né? Especialmente na própria figura do Obama, né? Que foi um grande defensor da campanha da Câmara, e também no próprio Biden, né? Que sai aí agora como um presidente que perdeu do Trump. Não, eu acho que o Biden, obviamente, ele não conseguiu fazer o sucessor, né? Eu acho que ele é o principal perdedor dessa história toda. Eu acho que, inclusive, a avaliação dele dialoga muito com a avaliação que o Jimmy Carter teve, e a eleição de 80 também. Acho que, assim, a eleição de 80 foi muito pior para os democratas do que essa de agora, né? Então, assim, acho que o principal perdedor político é o Biden, né, nessa história toda. Eu acho que é difícil. Eu acho que esses vencedores nos estados, nos swing states que venceram, eu acho que vão ganhar bastante protagonismo no partido. As duas senadoras ali do Michigan e do Wisconsin, o senador eleito lá de Nevada, o governador da Carolina do Norte, porque o cara ganhou com 10 pontos no estado que o Trump ganhou. Eu acho que o governador ali do Kentucky, que é um governador democrata, que também ganhou 2 eleições em estados. Eu acho que essa ala moderada do partido, acho que ela vai sair mais forte. Inclusive, uma coisa que eu aprendi do trumpismo versus os democratas em 2017 foi que em 2018, a partir de 2017, ano que vem já tem a eleição de governador da Virgínia, tá? Mas o que eu aprendi de 17 e 18 foi bom para os democratas, inclusive culminou na indicação do Biden, foi muita gente da ala mais moderada do partido, porque assim, é interessante, e aí eu até queria entender com vocês são especialistas, porque uma coisa que acontece no trumpismo é que a imprensa vai dar muita luz aos trumpistas mais radicais e à ala de esquerda mais radical do partido. Então, toda hora vai ter o Alessandro Ocasio-Cortez falando, vai estar lá o grupo das deputadas árabe-americanas do Michigan falando, vamos botar o Bernie Sanders. Agora, essa semana eu nunca ouvi tanto o Bernie Sanders falar, hein? Então, assim, a imprensa ela adora e aí bota os trumpistas mais radicais para falar, e não sei, acho que vocês devem compartilhar comigo aí se isso dá audiência. Mas o fato é que em 2017 e 2018, a ala mais moderada do Partido Democrata teve mais candidatos, bem mais candidatos, para enfrentar o trumpismo, tá? Isso foi uma tendência que aconteceu. E eu acho que isso vai se repetir, tá? Eu acho que quando você toma uma derrota dessa, você arrisca menos, né? Assim, eu acho que a gente vai voltar a ter candidatos mais moderados do lado democrata. E a depender da popularidade do Trump, eu acho que a gente vai ter assim, é o que eu vi. Eu me sinto na polarização, gente, porque assim, eu já vi esse filme, já, assim, não é a primeira vez que. E eu acho que assim, eu acho que a gente vai ter essa ala que performa melhor em locais onde o Trump teve mais voto. Eu acho que essa ala vai ser privilegiada, assim, é a minha sensação agora quem vai aparecer mais na imprensa é a área que vai debater os principais temas mais polêmicos, né? Isso acontece muito mesmo, Maurício. Assim, eu prevejo também muito AOC, né, que você citou na imprensa, Bernie Sanders, porque em alguma medida havia uma expectativa de uma corrida talvez um pouco mais parelha, em alguma medida, e a gente está vendo aqui que os dados mostram que foi parelha, né, mas talvez dentro da expectativa da imprensa americana, que a gente sabe que se comporta de uma maneira um pouco diferente da imprensa brasileira. Né? A gente tem a Fox News, por exemplo, muito próxima ao Partido Republicano. Esse ano, por exemplo, o Washington Post não apoiar ou não um presidente foi uma pauta significativa dentro da conversa de mídia americana. E nessas horas, assim, o que eu tenho de experiência é que as vozes mais ponderadas, elas silenciam um pouco, porque elas acabam estando mais ocupadas pensando em como traçar os planos. Né? E você tem partidos isso falando de Brasil, mas você tem vozes mais histriônicas e mais extremas que, em geral, elas não estão dentro das articulações para fazer as coisas acontecerem. Então, cabe muito a elas, como uma AOC da vida, um Bernie Sanders, cabe menos a eles ser agentes políticos de articulação desse novo Partido Democrata que vai surgir e muito mais serem vocalizadores de descontentamento, de frases que chamam a atenção, e vale para os dois lados, né? Assim, porque os republicanos também vão ter que fazer um dever de casa de pensar
o que sai, né? Vai ter o governo Trump, mas o Trump, como a gente falou, não vai ser o próximo candidato. Então, já começa desde já essa articulação. E o que a gente sabe é que essas vozes mais ponderadas não querem ir para a frigideira necessariamente, porque estão ocupados fazendo acordos, fazendo compromissos, tentando trazer uma musculatura política maior. Então, acaba acontecendo isso nesse momento, é natural, mas acho que a gente tem que ficar de olho mais em movimentações do tipo da Nancy Pelosi, como ela está se movimentando, por exemplo, que é uma pragmática. Eu acho que as ações dela e de membros dessa ala mais moderada vão ser mais importantes para a gente observar, para entender o próximo cenário, do que focar de fato na polarização. A polarização atrai atenção, atrai cliques, né? A gente sabe disso, mas não necessariamente nos dá o diagnóstico correto de como a política vai se movimentar. Não, e o Trump precisa tomar muito cuidado, porque o segundo mandato aqui em Washington é cruel com os presidentes. Assim, o Bill Clinton, ele não conseguiu fazer o sucessor, e foi um mandato bastante impopular. O George W. Bush, pra você ter uma noção, ele nem foi na convenção lá do John McCain, ele fez um vídeo, porque ninguém queria se associar com ele. O Obama não conseguiu fazer a sucessora, inclusive culpa-se a gestão do Obama pela vitória do Trump. Então, assim, ele precisa ter... o segundo mandato em Washington é bastante menos amigável com os presidentes do que... E ele, eu acho assim, o que o Trump faria de racional seria construir uma sucessão, né? Mas eu não consigo enxergar isso, cara. Assim, Agora, eu- vale dizer que o Trump já começa, e a gente vai entrar nesse ponto daqui a pouco no nosso episódio, mas ele já começa nomeando, por exemplo, a Suzy Willis, que foi a coordenadora de campanha dele, que é uma agente política muito respeitada nos Estados Unidos. Ele parece muito mais preparado, né? Assim, agora eu vou passar para o Rafael, porque eu acho que ele quer passar alguns dados antes da gente entrar nesse governo Trump, né, Rafael? E você vai fazer o último giro pelos dados do Congresso, né? Até pedir para mostrar o mapa aqui de novo na tela pra gente. Aqui no Senado ficou 52 a 46, né? O Maurício citou aí os pessoas que venceram, né, no Blue Wall, mesmo tendo perdido Interessante a presidência, esse mapa, né? E a gente vê aqui que o Skansk, por exemplo, teve uma vitória democrata com a Tammy Baldwin, né, para o Senado. Em Michigan tivemos a Elisa Slotkin, também eleita senadora. Nesses dois estados, Pensilvânia ainda não está confirmado, deve ter uma derrota democrata aqui, pelo que os números indicam até agora. E em Nevada também tivemos Jack Rosen eleito aí senador. E também queria falar Arizona também. E Arizona também já fechou. Assim, Já fechou. O democrata ganhou. Com o Rubem Galego, né? Aqui no New York Times ainda não diz que fechou, mas Maurício antecipando aí, Rubem Galego eleito. Então, dos 7 swing states, tivemos vitórias democratas para o Senado em 4 deles, né? Realmente um número expressivo. E também queria falar da Câmara, né? Que a gente está ainda aqui com 214 eleitos para os republicanos, 203 para os democratas, né? E temos ainda 18 vagas por decidir. E a maioria 218, então, ou seja, faltam 4 vitórias para que os republicanos cravem, né, essa maioria na Câmara, e a apuração ainda rolando, mas a grande chance é que os republicanos de fato conquistem, né, o controle da Câmara. E aí queria que o Maurício comentasse um pouco também sobre a situação na Câmara, e acho que uma das questões é por que demora tanto, né? Ou seja, a gente está indo já para 6 dias, né, desde a eleição, e ainda não temos esse resultado fechado na Câmara. Porque, bom, em primeiro lugar que a gente está falando aí das eleições que faltam todas na costa oeste, tá? A gente tem do Alasca, Oregon, Califórnia, que na verdade estão decidindo aí. Dessas 18 que estão, tá, literalmente, Rafael, os democratas estão liderando em 9, os republicanos estão liderando em 9. Como os republicanos precisam de 4, está muito mais próximo para eles. Mas aquilo que a gente já falou para vocês, a maioria ia ser por 4 ou 5 cadeiras, isso já vai acontecer. Agora, o que demora é porque esses micro-regiões aí, que eles chamam de distrito e tal, as diferenças de votos são muito pequenas. A gente está falando de 1.500 votos, 500 votos, 600 votos, 2.000 votos. Então, o processo é mais lento justamente para garantir que essas diferenças aí não sejam contestadas, né? Porque essas eleições são decididas por pouquíssimos votos. E também tem aquela questão de que muita gente votou pelo correio e esses estados só podem começar a contar depois que receberem. Alguns podiam receber pelo correio até depois da data da eleição. Então a questão micro, a questão da dinâmica eleitoral, enfim. Mas a gente deve ter esse resultado até o final dessa semana. Eu acredito que os republicanos vão ter uma maioria bem pequena. é, e, e aí assim, essa é a minha previsão. Agora, em relação a reeleição que você falou, né, lá da Pensilvânia ainda não fechou.
cara, tá um imbróglio porque a diferença é muito pequena e essa diferença exige pela lei uma recontagem na Pensilvânia. É, isso vai ser um imbróglio, gente. Eu acho que essa vai longe, assim, porque com recontagem é sempre um drama, assim. Mas o republicano está na frente por muito pouco voto. A gente está falando, acho que 10 mil, 11 mil votos ali nesse momento, se eu não me engano. É, e ainda tem 80 mil votos para chegar. Vai longe ali. Apesar que o republicano é favorito, justamente porque se beneficiando aí da vitória do Trump, né? Enfim, a gente acredita que vai ser essa maioria republicana por uma margem aí. No meu cálculo aqui tá, é, Luciano, vai ser 220 a 215. Bem apertado. E só para fazer um contraponto, é importante ver também que a Nancy Pelosi, que é uma política que a gente gosta muito aqui no podcast, pela capacidade de pragmatismo dela, ela falou muito sobre como, ainda naquela linha do um pouco de obrigado Joe, né? Thank you Joe, e que se não fosse a saída do Biden da corrida, esse resultado na lower house, né, na Câmara, seria muito pior. Né? Então, é um pouco desse pragmatismo democrata de achar que, olha, a gente está perdendo e esse cenário era colocado, mas poderia ser uma surra, né? E vai ter uma vitória mais apertada ali. Então, acho importante destacar também essa fala dela. Não, totalmente. A gente está falando, mesmo se os republicanos tiverem a maioria, vai ser a maioria mais estreita de uma vitória presidencial também. É uma eleição pau a pau ali. Então, assim, e eu concordo, eu acho que assim, se o Biden fosse candidato, e aí a gente também começa a pensar, será que teriam eleito esses 4 senadores em 7 estados swings? Isso é uma coisa que a gente precisa explicar, porque tem um eleitor trumpista democrata, né? Esse eleitor precisa ser estudado. E a mesma coisa a vitória do governador da Carolina do Norte, que também foi uma vitória num estado que o Trump foi muito bem. Então aliás, nesse estado ainda tem mais democrata, que ele ganhou por 10 e ela perdeu por 2,5, então tem 7,5 pontos da população que são trumpistas e votaram no democrata para governador. Então eu acho que isso não teria acontecido com. É claro que C não existe na história, né, gente? Começar, mas acho que eles foram pragmáticos e eu acho que nesse sentido foi o melhor a ser feito assim. Se você pensar friamente, 40% de popularidade e essa eleição ainda foi apertada, assim, friamente teria sido melhor mesmo ter um outro candidato que não fosse o Biden. Né? Assim, o Luciano falou da Nancy Pelosi, né? Lembrando que ela foi reeleita para mais um mandato de 2 anos, né? Ela está desde 88, não me engano, aí no Congresso, e continua atuando fortemente aí. E, Maurício, queria um comentário seu também sobre essa Câmara Republicana, né? Porque na última legislatura houve muitas brigas internas no partido, né? Teve até uma troca do líder ali, que foi derrubado depois de uma própria moção de um membro do partido. Os republicanos, eles chegam para essa nova legislatura mais unidos ou ainda tem ali muitos rachas internos? Eu acho que a vitória da Casa Branca ela dá outro. É difícil ter uma mobilização contrária depois de uma vitória. Você tem a maioria no Senado e na Casa Branca. Eu acho que vai ser mais fácil para o Michael Johnson. Só que o problema é que o Michael Johnson vai ficar refém de 4 ou 5 lados. Assim, que é o problema que, por exemplo, o Biden teve com o Senado, que os democratas tinham o Senado, mas tinham 2 senadores, né, a Kristen Sinema do Arizona e o Joe Manchin de West Virginia, que basicamente pautavam tudo ali, né, na gestão Biden. O Michael Johnson vai ter o mesmo problema, porque com uma maioria de 4 ou 5, se 6 ali não estão afim de votar com você, cara, tipo, você fica na mão desses 6. Então esse risco é bem real, entendeu? Então, como é que ele vai administrar isso? Não sei. Além disso, que a partir do ano que vem começa a ter corridas da House de novo. Claro que são pouquíssimas ano que vem, mas assim, quando você tem uma diferença de 4 ou 5, aí vira um jogo de 6 pontos, né, cara? Você perdeu uma, você já começa. Então, assim, ele vai operar eu acho que o grande desafio, uma coisa que eu aprendi com o Trump em Washington, o Trump ele é super instintivo, então ele acorda de manhã, twitta uma coisa que ninguém está esperando que venha, tá? Eu acredito que ele não tenha mudado, né? Eu acho que o grande desafio de você fazer uma gestão de liderança com isso é que você não sabe o que vem no dia seguinte. Então você vai ter que defender posições da Câmara que não necessariamente vão ser as posições da bancada, que era uma grande dificuldade que na época o presidente da Câmara, que na época eu esqueci o nome, foi o cara que foi vice do Mitt Romney, o Paul Ryan. Na época o Paul Ryan ele era um cara da ala conservadora do Partido Republicano
que tinha uma dificuldade, porque o que o Trump falava não dialogava com os acordos políticos, com as batalhas que estavam sendo travadas na Câmara, porque o Trump ele muda de ideia. Tanto é que, assim, todo mundo que trabalha com o Trump me diz que é impossível você convencer o Trump de qualquer coisa, quando ele bota uma coisa na cabeça. A tática que eles usavam era, vamos deixar esse tema para a semana que vem? Tipo, assim, nunca... Então, assim, mas acho que o maior desafio é esse. Ele vai ficar refém de pouquíssimos, e vai ter o desafio também de lidar com uma agenda. Agora ele não é mais oposição, né? Agora ele é vidraça. E vai ter que dar para uma agenda que a agenda do Trump não é a agenda do Partido Republicano que vai estar lá representado. Claro que tem um monte de gente, um monte de trumpista lá, sem dúvida. Mas como é uma diferença pequena, gente, assim, vai ser um drama essa administração do dia a dia, assim, né, como já foi com o Paul Ryan. Nada do que eu acho que vai acontecer já não aconteceu na primeira gestão. Eu não acho que vai ter uma. Só que eu acho que essa vai ser a grande dificuldade, né? E tem um ponto que eu acho que não é importante esgotar, é que o Manchin, que você citou, senador, ele foi uma pedra no sapato do Biden para o Green Deal dele sair. Ele ficou anos tentando negociar. O Joe Manchin, me corrija se eu estiver errado, Maurício, mas ele vem da West Virginia, que tem uma presença da indústria de carvão muito forte. E ele não queria deixar para trás esses constituintes dele. Então ele foi o fiel da balança para esse Green Deal do Biden, que hoje é o Inflation Reduction Act, entre outros programas. Ele foi uma pedra no sapato para a administração democrata. Então é importante você trazer esse ponto, porque o dia a dia prático da política, quando tem pouca gente, é muito fácil também os atores políticos se crescerem em termos de o tamanho do protagonismo deles, né? Então acho que a gente botar isso para o nosso... Ele vai viver o mesmo drama que o Biden viveu. Assim, vai depender de poucos ali e vai ter que ter habilidade política. Lembrando que o Trump opera por instinto, ele não opera por então assim, vai ter quem vai administrar isso. Falando da Suzy Wiles, a Suzy Wiles, como você falou, eu conheço ela é muito profissional, ela veio da Flórida e tal, e obviamente ela teve um papel fundamental na campanha do Trump. A gente falou aqui várias vezes que a campanha do Trump acertava na televisão, né, Rafael, Luciano? Agora, ela vai ter um desafio enorme ali, porque a gente administrar o Trump no dia a dia vai ser um baita desafio. Acho que ela, assim, é um bom sinal que seja ela, viu? É um bom Porque, sinal, mas assim, a gente sabe que durante a campanha a gente falou muito sobre a diferença de discurso da campanha profissional e do Trump, né? E eu diria que o Trump não tem nenhum motivo para não achar, para achar que ele tem que moderar o discurso. Talvez na visão dele, e é uma visão razoável, ele teve uma vitória convincente e ele basicamente tem que fazer tudo o que ele prometeu quando ele falou, não necessariamente que a campanha prometeu, né? Acho que aí agora a gente já entra nesse novo governo se formando, né, Rafael? Exato, gente. É importante falar isso, porque eu ouço aqui em Washington já que ele vai ter um dilema, porque se ele cumprir tudo que ele prometeu, a chance de aumentar a inflação é alta. Então, a questão vai ser qual que ele vai priorizar, manter a inflação baixa, que aliás, como a gente fala aqui muitas vezes, né, a inflação é o principal problema. Eu acho que acredito que mais uma vez foi a economia, né? Então ele vai ter esse desafio. O medo aqui, Luciano e Rafael, que eu estou ouvindo já aqui, é que assim, essa questão das tarifas, que assim, quais são as promessas econômicas principais? As tarifas, né? A deportação em massa, que é o que eles mais falam aqui agora, já tem até um custo por deportado, é $14 mil por deportado. Está começando uma discussão de onde vai sair esse custo, que são 80 bilhões para deportar todo mundo. Tem a questão de baixar os impostos, né, que é uma renúncia fiscal, que assim, claro que a bolsa subiu muito por causa disso, né, porque tem uma expectativa de baixar imposto e acabar com regulação. Por outro lado, é uma renúncia fiscal, vai aumentar, é matemática. Quando você faz uma renúncia fiscal e você não corta gasto, você basicamente aumenta o teu déficit. E agora, né, que é uma coisa aqui nos dias, inclusive teve entrevista do presidente do Fed aqui, o Donald Trump já falou isso, pelo menos nos comícios, né, aí a questão, o que ele fala, o que ele vai fazer, mas ele já falou isso várias vezes, que ele vai pedir para o Powell se demitir, né, e o Powell já deu uma entrevista ontem dizendo que não vai aceitar interferência no Federal Reserve. Tudo isso para falar que se ele cumprir todas esses itens, a chance de... E o mercado reconhece isso, tanto é que as curvas de juros futuros subiu, né? Ele vai criar inflação, e criar inflação é justamente
retomar um problema que ele se prontificou a resolver. Eu acho que essa vai ser a grande questão desse governo, né? O que fazer? Cumprir promessa ou gerar inflação? Eu acho que essa, para mim, é E aí, aqui, só para uma coisa que todo mundo comenta comigo aqui, é que essa questão das tarifas, ela vai ser uma questão, na verdade, por lobby, né? Luciano, quem fizer o melhor lobby, o setor que tiver mais lobby vai ter menos tarifa, o setor que tiver mais lobby vai ter menos lobby vai ter mais tarifa. Assim, acho que vai ser uma coisa assim, quase que a América Latina, né, Luciano? Bem-vindos à gestão América Latina. Essa é a grande preocupação aqui é, de como é que vai ser esse dilema. Cumprir as promessas ou gerar inflação. Sim, é uma grande questão essa mesmo, né? Quanto que ele vai conseguir cumprir as coisas que ele promete, até porque no primeiro mandato ele também prometeu, né, fazer uma operação forte contra a imigração. Ele viu muitas medidas serem barradas na justiça, né, naquele primeiro mandato. Ele também prometeu trazer indústrias de volta para o país em número maior e não conseguiu atrair tanto quanto ele queria. E acho que a grande questão é o quão mais preparado, né, ele está para conseguir desviar tanto dessa questão da justiça barrar medidas ou dos governos locais barrarem medidas, né, já que tem muitos governos democratas que são mais favoráveis à imigração, né, como cidades santuários de Nova York, Washington, onde não se aplica tanto, né, as medidas contra imigrantes. E, por outro lado, de convencer empresários a trazer operações para os Estados Unidos, que tem um custo muito grande você mover uma produção de um país para outro, onde os custos ainda são maiores, né? O seu custo de mão de obra é maior, o custo de insumos é maior, comparando com China, Indonésia e outros países onde esse custo é mais baixo, né? E aí, Maurício, minha questão é como que você vê, né, esse preparo do Trump para talvez corrigir falhas do primeiro mandato e conseguir ser mais efetivo nas promessas? Promessas, né? Não, porque eu acho que agora, no primeiro mandato, eu acho que ele trouxe muita gente do establishment político do Partido Republicano e agora ele basicamente está operando com pessoas que ficaram leais a ele aí nos últimos 4 anos. Claro que e tem uma ala mais. Bom, vocês viram lá na convenção, né? Não tinha nenhuma outra ala do partido representada lá. O que é bom por um lado e ruim por outro, né, gente? Assim, o bom por um lado, porque ele vai conseguir, segundo o que eu ouvi aqui, que ele só quer gente que ele confie, né? O filho dele deu uma entrevista na Fox News, falou que só vai contratar gente que não se ache mais inteligente do que o Trump, ou que não seja mais inteligente que o Trump. Então o cerco dele é um cerco mais próximo para fazer as coisas. Agora, se ele não se conectar com a política, cara, não existe isso. Assim, essa é uma ideia que todo o outsider, isso a nível global, vende, que vai conseguir governar sem a política. O que acontece é que ele não, assim, perde popularidade, né? O Trump foi vítima disso, né? No primeiro mandato ele perdeu, ele não foi reeleito, né? Então, assim, esse papo de governar sem a política, eu acho esse mais utópico, né? Assim, na prática, né? Ele vai ter que trazer gente do establishment político de Washington para o gabinete. Não tem como, Luciano, assim, é irrealista, assim, da parte dele, assim. E esse negócio de pressionar pressionar o Federal Reserve eu acho muito negativo, porque primeiro que não é possível legalmente, o Federal Reserve aqui é independente mesmo, né? Ele vai nomear o presidente do Fed daqui a 2 anos, vai nomear os governadores, mas eu não vejo qual é o benefício de fazer isso com o Federal Reserve, que é um negócio que funciona aqui, que assim, é apartidário e funciona. E lembrando que o Powell foi indicado pelo Trump, né? O Powell foi indicado pelo Trump e o Biden o reconduziu. Então, assim, esse tipo de ruído, lembrando que quando eu acompanhava a popularidade do Trump no primeiro mandato, o que atrapalhava a popularidade dele eram os ruídos que ele produzia. Porque assim, ele produzia muito Twitter diariamente que não tinha nada a ver com a preocupação das pessoas. E isso foi um dos motivos de aumento de rejeição dele ao longo do tempo. Então ele precisa ter muito cuidado com as batalhas que ele vai comprar, porque, por exemplo, eu não vejo nenhum benefício em comprar. Acho que o Luciano é diretor de macroeconomia. Luciano, se você estiver falando alguma bobagem aqui, você me corrige, mas eu não vejo nenhum benefício ficar brigando com a independência do Banco Central. Não parece haver, a não ser para a base dele, né? Mas como a gente pensa a aprovação de maneira mais ampla, pode ser ruim para ele. É uma instituição bastante consagrada nos Estados Unidos. Agora, tem um ponto, Maurício, que é interessante da gente pensar, que uma coisa que a gente viu em loco aí foi uma certa normalização do Trump, né? Assim, em 2016, 2017, ele era uma grande novidade e as coisas que ele falava causavam algum aturdimento, né? Você ficava... hoje, não sei se você concorda, mas eu queria a tua opinião sobre isso. Me parece ser muito mais normalizado o jeito imprevisível dele, né? Por outro lado, ele fez uma campanha muito mais profissional. Me parece que ele já tem
agenda, nome e plano para cada uma das posições que ele vai escolher para a Casa Branca a partir de agora. Quer dizer, um governo que, querendo ou não, mais preparado daquele que foi, e uma população também, e quem sabe até a própria imprensa, mais preparada para lidar com esse estilo imprevisível dele, de acordar, tuitar uma coisa, mudar, voltar no caminho. Tem muito do estilo dele também, de fazer negociação, seja com a política, seja com outros países, que é um estilo muito pessoalista, né? Mas o meu ponto é aqui que me parece mais normalizado o fenômeno Trump dentro dos Estados Unidos. Você concorda? Não, concordo plenamente. Se qualquer outro político, se tivesse o acúmulo de temas do Trump com condenação por assédio sexual, condenação por fraude, dois impeachments, com todos os tipos de escândalo possível, qualquer outro político não estaria aqui. E o Trump tá. Então, nesse aspecto, eu acho que a imprensa tenho dúvidas, cara. Quero ver como é que a imprensa vai lidar com o Trump. Mas você tem toda a razão. Eu acho que não é mais surpresa o estilo dele. E todo mundo sabe que o Trump ele depende muito do ego dele, né? O ego dele talvez seja um dos grandes fatores das decisões que ele toma no dia a dia e administrar isso. O, assim, eu acho que, cara, surpresa. Eu concordo com você, a gente não vai ter surpresa, né? E mesmo se ele cumprir as propostas dele, que algumas são claramente inflacionárias, também não vai ser surpresa, né, gente? Assim, eu não vejo. Vai ser surpresa se ele cumprir uma proposta, tipo, acabar com a guerra em um dia. Acho que pra mim vai ser uma surpresa, acabar com uma guerra em um dia. Eu acho que vai ser uma surpresa, mas sim, é, na média, eu acho que não, esse é um governo. E os americanos votaram por isso, né? Votaram, tá todo mundo sabe o que. Porque em 2016 tinha aquela coisa de dar uma chance, né? De dar uma chance pra ver qual seria. Agora não, agora foi isso. Assim, eu queria voltar para os nomes, né? A gente falou bastante aqui da Suzy Wiles, que é chefe de gabinete do Trump. Nos últimos dias ele também já anunciou, né, dois outros nomes, o Tom Homan como Cisar da Fronteira, né, para chefiar aí o combate à imigração irregular, e a Elise Stefanik como embaixadora da ONU, embaixadora dos Estados Unidos na ONU, né? A Stefanik, que é deputada republicana por Nova York, e o Tom Homan já teve funções no governo Trump na primeira gestão. E aí, Maurício, queria que você falasse um pouco sobre esses primeiros nomes, né? Enfim, se a gente dá para que lado que ele está indo, né? Se ele está, de fato, nomeando pessoas mais próximas dele, enquanto busca também pessoas ali mais, com mais habilidade nas áreas que elas vão tocar. Hum, Cara, super próximos. Esses dois nomes são super próximos. A deputada é uma deputada claramente trumpista. Ela, por exemplo, ela nunca admitiu que o Trump perdeu a eleição em 2020. Então, assim, não tem nada é gente próxima, gente que acredita nas ideias dele, inclusive alguns casos nas mentiras que ele coloca. Então, assim, são bastante aliados aí ao trumpismo, né? Enfim, agora é, ainda tem muita gente para ser indicada ainda, né? É muito difícil dar um parecer ainda. A gente está muito no começo. Eu acho que, assim, desses três nomes que você me falou aí, o melhor nome é o da Suzy Wiles disparado, né? Porque ela não se pautou na carreira dela por ideologia, né? É, já o da deputada, a deputada é uma deputada que, enfim, é, até hoje acredita que a eleição foi roubada de 2020. Então esse talvez seja um critério de escolha para o Trump também. Assim, e Maurício, você tem informações aí de Washington, né, sobre nomes que devem entrar para esse governo Trump, algum que você destacaria? E também a questão do Elon Musk, né, que estava muito próximo da campanha e ainda não está claro que papel que ele vai ter nesse novo governo. Não está claro o papel dele. Assim, eu acho que está claro que eu acho que ele deve advogar pelos interesses dele, dos negócios dele, né? Eu não sei se isso, se isso dialoga com os interesses dos Estados Unidos, mas claramente ele está ali por causa dos interesses dele. Ele vai ter um papel bastante importante, porque ele ficou muito próximo na campanha. Mas eu queria destacar um nome que eu tenho ouvido muito aqui em Washington, que para eventualmente para ser o secretário de Tesouro. É um bilionário, só estou confirmando o nome dele aqui. Ele é um bilionário que inclusive trabalhou com o Soros e foi um dos caras que era o CIO do Soros, né? E é um nome que tá muito forte aqui em Washington como potencial secretário do Tesouro, né? É, e deixa eu só confirmar o nome aqui. Scott Bessent. Scott Bessent, então, esse é um nome que eu ouço em várias fontes, as mesmas fontes que me falaram da Suzy Wiles, que ele deve ser o novo secretário. Ele é o conselheiro econômico do Trump. E então a gente pode acho que a grande chance dele ser
dele ser o novo secretário do Tesouro, chamado Scott Bessent. Pois é, e aí nesse contexto vale lembrar que a dívida americana tem crescido E o Robert Kennedy, né? Desculpa, o Verdade. Robert sim, Kennedy também, que apoiou o que Trump vai durante ser a o novo, campanha. que vai ser o secretário de Saúde. Robert Para a Kennedy. alegria de quem não acredita em vacina, ele vai ser o secretário da Saúde. E lembrando que a trajetória da dívida americana preocupa, né? Eles têm pode-se dizer que os Estados Unidos têm a impressora de dinheiro do mundo, porque controlam o dólar é a moeda global, mas até para eles existe um limite do quanto eles podem emitir, né, dólares para se financiar. Tem alguns pontos, talvez, ainda dessa questão das tarifas, né? A questão da deportação tem um fator inflacionário grande, seja no custo de deportação, seja no custo que isso pode acarretar, porque uma boa parte da economia americana acaba também rodando com imigrantes não legais, né? Um pouco de um contrassenso isso, não é aqui fazer apologia à imigração ilegal, mas é a maneira como funciona, né? Isso embute custos à atividade. Agora tem um fato que é essas tarifas para a China, né? Essa semana a gente fez uma entrevista interessante com... Pode falar. Só fazer um ponto sobre imigração. É importante dizer que tem muito imigrante que está aqui legalmente que paga imposto, Luciano, e exerce, por incrível que isso possa parecer, tá? Então, assim, tem que distinguir entre o fluxo, que é o problema da entrada ilegal hoje, com quem já está aqui dentro, que já faz parte da economia, que já faz parte da sociedade, que seria, obviamente, muito mais inteligente dar um caminho para naturalização do que quem está entrando agora, né? Acho que é importante fazer essa distinção, e muito imigrante legal paga imposto aqui, tipo, e obviamente, assim, ele não tá apartado da sociedade fazendo nada, né? Acho que você falou é muito importante também. Não, isso tem um impacto, é um país de imigrantes, de maneira geral, né? Seja eles legalizados, seja eles no limbo jurídico, seja aqueles que entram de maneira deliberadamente ilegal, né? Então, agora eu só estava fazendo um ponto de China, Maurício, que eu acho que é importante, porque a gente entrevistou o Marcos Trojo, né, que foi presidente do Banco de Fomento do BRICS, né, do New Development Bank, e algumas coisas são interessantes da gente apontar. Essa relação Estados Unidos e China, ela não é uma relação muito simples, ela é uma relação de interdependência muito forte entre as economias, né? Os Estados Unidos e a China têm um fluxo de comércio de 800 bilhões de dólares por ano. Eles têm um estoque de investimentos nesse século. Os maiores investimentos dos Estados Unidos fora foram na China e da China nos Estados Unidos. Isso tem se diminuído nos últimos anos, é verdade, mas ainda tem um estoque de investimentos muito forte. É muito difícil você estabelecer tarifas tão altas, porque isso implica em custos, né? E as empresas americanas, na sua maioria das vezes, são todas listadas em bolsa. Então, se você implicar em custos para quem tem que fazer entregas de balanço trimestral, isso pode machucar um pouco o balanço das empresas, num primeiro momento, num curto prazo, e o governo teria que entrar para subsidiar essas tarifas em alguma medida. E o governo já está com um esforço fiscal muito grande, com programas como o Inflation Reduction Act e outros que já são para fazer uma reindustrialização em solo americano. Um pouco de uma tese que tem surgido também é de que se os Estados Unidos conseguirem acertar esse ponto de fazer a desregulamentação, desburocratização, associado a um menor imposto para empresas, isso poderia levar, de fato, a mais capital de investimento para os Estados Unidos. E nesse diapasão aí, poderia ser um pouco complicado para outros mercados como México, Estados Unidos, México, Canadá, Brasil, que lutam um pouco por esses recursos do chamado nearshoring, do friendshoring, que é essa tentativa de tirar das cadeias um pouco dos elos da cadeia da China, né? Então isso poderia ter um efeito negativo para o Brasil caso desse certo. Agora, é um grande caso, é um grande se ainda. Teremos que ver como é que isso vai se comportar na prática. Eu acho que o Brasil tem que olhar bastante a relação Estados Unidos-China, né? Porque ele é um parceiro comercial dos dois. Bom, aqui em Washington, em primeiro lugar, que a questão das tarifas, a preocupação aqui é que essa seja uma questão de decisão pessoal e política e não econômica, tá? Que assim, tarifas para os setores que eu não gosto, não tarifas para os setores que eu gosto. Essa é uma grande preocupação hoje aqui. Em relação à China,
tem duas preocupações. Primeiro que a China já você falou do nearshoring, acho que a China está começando um movimento bastante de diversificar, né, de produzir no México, produzir no Vietnã, produzir em outros lugares e de alguma maneira fazer essa chegada um produto chinês por outras fontes. E tem uma preocupação aqui de quem pensa em economia aqui, Luciano, é que por mais que você ponha a tarifa, a China sempre tem o recurso de desvalorizar a moeda deles, né? Fazer uma desvalorização que deixe eles competitivos em termos de exportação, né? Então, é coisa que os Estados Unidos não tem tantos mecanismos como fazer. Se a China quiser desvalorizar em 20% a moeda amanhã, eles conseguem. Então, assim, essa briga com a China, cara, é uma coisa bastante delicada. E para os parceiros comerciais também, né? Se o Trump estressar muito com a China, é, como é que vai se respingar no Brasil, que tem relação com os dois, né? Qual que vai ser a... Isso é uma coisa que talvez o Brasil tenha que ficar muito atento a isso. E ainda estou com dificuldade de ver economicamente uma vantagem para o Brasil de uma política de aumento de tarifa, de um dólar mais forte por causa da pressão na inflação e nos juros, né? E um tensionamento com a China. Tô com dificuldade de ver aonde o Brasil vai ganhar com isso. Talvez a gente tenha uma desvalorização do real que ajude talvez a exportação, mas se você tem tarifa de um lado, como é que vai compensar essa desvalorização também, né? Então, assim, eu ainda tô procurando uma vantagem para o Brasil dessas políticas do Trump. Sim, é a grande questão mesmo. E, Maurício, caminhando para o final aqui, né, e Luciano também, a gente tem um período agora que o Trump é presidente eleito, o Biden já está no seu período final, né, o lame duck, como se fala nos Estados Unidos, né, o período de pato manco ali. E a gente tem visto relatos já do Trump fazendo ligações com líderes estrangeiros, né, segundo a imprensa americana, ele teria já falado com Putin, com Zelensky, com Netanyahu, já debatendo questões aí quase em nome dos Estados Unidos. Inclusive até o Kremlin negou que tinha tido a conversa, mas a imprensa americana diz que teve, fica essa certeza. Mas assim, você acha que o Trump já vai, né, de fato, ganhando poder ali, já pode ir resolvendo coisas? Enfim, como é que vai ser esse momento agora, nesses 2 meses, né, de agora até a posse no dia 20 de janeiro, tendo ali um presidente eleito e um presidente já quase sem força? Posso ir primeiro nessa para a gente encaminhar? Sim. Eu falaria que tem dois grandes eventos que a gente tem que ficar de olho. Um afeta o Brasil diretamente. Então tem a COP29 que começou hoje, né? É uma COP que já nasceu pouco menos relevante do que poderia, né? É uma COP mais esvaziada, mas é uma COP importante, sempre toda COP é importante, e é muito importante ver qual vai ser o posicionamento americano por lá, lembrando que China e Estados Unidos representam um percentual gigantesco da emissão de gás carbônico e de gases de efeito estufa no mundo. Se eles se afastarem da mesa, isso gera um efeito muito complicado para que esse combate às mudanças climáticas vá à frente. O Trump foi o presidente que tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, que o próprio Obama tinha costurado. Não sei como isso vai se dar agora. Então, a COP29 é um excelente indicador de ver quem estará por lá do novo governo e quem estará por lá do governo atual. E para o Brasil, acho que tem um fator do G20, que é o grande evento diplomático brasileiro desse ano, né, que vai ser uma preparação, uma ponte para a COP30, essa sim que vai acontecer em Belém do Pará. É muito importante para o Brasil dentro dessa agenda brasileira no mundo. É importante ver o Biden virar, é importante ver também que outros atores virão. A gente sabe que o Trump tem relação pessoal com os Bolsonaro, né, com o Jair Bolsonaro e seus filhos, uma relação próxima, e entender como que esse G20, como que essas duas administrações, né, a administração lame duck e a nova administração, vão estar presentes aqui nesse ambiente, preparando para a COP30. E lembrando que nós vamos estar lá nos dois eventos, né? Nós vamos estar na COP29 com a equipe de SG e estaremos também com a equipe de macro lá no G20 semana que vem. Não, totalmente. A questão é que da outra vez não teve transição, né? Da outra vez foi um processo completamente fora do histórico aqui de transmissão de poder nos Estados Unidos. Então agora, pelo menos, vai ter uma transição e, obviamente, quem se destacar aí na transição aí do lado do Trump, a gente vai ter uma noção aí das prioridades e do que, como é que vai se formar aí esse novo governo. Agora, pro Brasil é ruim, né? Esvazia a COP, esvazia o G20, né? Sim, claro. Então a gente vai acompanhar aqui. Mas eu concordo com o Rafael, né? Que quando esse é um momento que o governo já está posto, né? Assim, já
Já não tem mais negociação a ser feita com o presidente que já vai sair agora, dia 20 de janeiro, né? E uma questão que eu tenho também, assim, se pode ser alguma decisão grande antes desse período, né? Porque você vê Trump conversando com Putin, com Zelensky, né? Isso já aumenta a chance de ter uma resolução, talvez, nos primeiros dias de governo. Pode ser alguma coisa antes, né? Do Trump tomar posse, enfim. Como é que a gente pode esperar dessas próximas semanas? Não sei, mas o único boato aqui de que o Biden vai fazer é que talvez a Sotomayor se aposente na Suprema Corte e tem um boato, é boato, gente, não confirmei com nenhuma fonte, não tem nada, não é uma informação, é simplesmente o que é boato aqui diz que se eles estão querendo pressionar ela para se aposentar para eles conseguirem indicar uma substituta agora ainda nesses 3 meses, né, 2 meses e meio. E aí o nome que está sendo ventilado aqui é o nome da Kamala Harris para a Suprema Corte. Mas ainda é um boato, já. É interessante isso, porque a gente sabe que a Suprema Corte ela é muito importante ali na discussão de valores. A gente falou de aborto aqui, teve uma reviravolta. Eu acho que um ponto que a gente precisa ficar de olho, Rafael, é no Oriente Médio. O Trump tem uma agenda forte com... O Trump, a gente sabe que ele conduziu lá, tentou costurar os acordos de Abraão, né, em que tinha como principal player de negociação a Arábia Saudita. Então, o que a gente já tem de apuração aqui do nosso lado é que a Arábia Saudita está muito animada com a eleição de Trump, porque muito provavelmente ela vai ser um ator, né, de negociação forte com os Estados Unidos, é um aliado histórico, né, e algumas fontes com quem eu conversei desse ambiente de think tanks internacionais fala que a gente pode esperar no primeiro dia do mandato do Trump, por exemplo, um cessar-fogo entre Israel, por exemplo, e Líbano, né, e ali Hezbollah, etc. e tal. Seria uma tentativa de mostrar um pouco de harmonia entre o Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, e Trump. Lembrando que o Netanyahu o Trump nunca perdoou totalmente o Netanyahu por ter dado parabéns ao Biden quando ele venceu em 2020. Então seria um gesto simbólico ali. É um pouco do que tem que se falado. De concreto, a gente pode esperar um papel mais importante da Arábia Saudita nessas negociações. O Qatar agora saiu como mediador dessa situação no conflito do Oriente Médio. Então um pouco da expectativa é essa. Vamos ver o que acontece. Exatamente. Maurício, suas considerações finais aí, né? Já pensa do que esperar dessas próximas semanas. E o que veremos aí, né, nesse começo de governo Trump? Não, vamos esperar agora o resultado final da Câmara, né? Que é sempre importante saber exatamente como é que vai ser a configuração. Eu acredito que o Trump vai começar como ele começou em 2017, tentando fazer várias mudanças aí, coisas que ele possa passar com ordem executiva, ordem presidencial. E eu vou ficar, né, a minha praia e o meu expertise, eu vou começar já a monitorar a popularidade dele, porque como a gente viu, né, gente, popularidade presidencial, ela define tudo, né? Eu acho que o Biden perdeu a Câmara em 2022 por causa da popularidade. Os democratas perderam a eleição por causa da baixa popularidade. A mesma coisa aconteceu com o Trump, ele perdeu a maioria da Câmara em 18, perdeu a eleição em 20 por causa da popularidade. Então, eu acho que popularidade presidencial nos diz muito, principalmente nessa era aí de polarização, né? E da minha parte aqui eu vou ficar de olho em como que esse movimento do Trump influencia na política brasileira, se é que ele vai influenciar. Já houve toda uma discussão se, por exemplo, a esquerda está nas cordas. A gente perguntou para o Maurício isso aqui. Ele tem a tese de que, na verdade, é a oposição que está em alta. Mas aqui nos bastidores da política brasileira já tem havido uma movimentação sobre se o Lula seria ou não o candidato em 2026. Já há uma série de atores políticos se posicionando, especialmente após as eleições municipais, falando que uma direita moderada está à frente. Inclusive, convido vocês a lerem a entrevista que a gente vai publicar com o presidente nacional do MDB, o Baleia Rossi, na próxima edição da revista. Muito importante para entender esse cenário. Conversamos também com o ex-presidente Michel Temer recentemente. Então tem atores se movimentando diante dessa eleição do Trump e a gente vai ficar de olho para entender como é que esse cenário se desenha. Antes da gente ir, Rafael, eu queria fazer mais uma vez um agradecimento a todos que nos acompanharam. Chegamos aqui ao nosso 36º episódio, que foi feito em todos os lugares,
no Brasil, nos Estados Unidos, direto de arena, enquanto se furavam balões decorativos e a gente tentava gravar. A gente entrevistou aqui uma miríade de pessoas, desde candidatos republicanos locais ao Nigel Farage, o pai do Brexit, que a gente encontrou, por exemplo, na convenção republicana. Fizemos longas entrevistas também com candidatos brasileiros, né, brasileiros americanos, pessoas que entraram na política americana e que vêm do Brasil, hoje são naturalizados americanos. Uma cobertura muito extensa e que continua agora, que a gente vai ter esse canal, que era de eleições americanas, que vai falar do novo governo Trump e vai falar também de questões de mundo, né? Porque é inevitável, acho que o mundo hoje está mais fragmentado, mais incerto, então acho que o nosso papel aqui é trazer um pouco de previsibilidade para vocês. Exatamente. E, Luciano, só para já que você falou aí de brasileiros, a Priscila Souza foi reeleita dia 5 de novembro para a Câmara, que beleza, para a Assembleia Estadual. De Massachusetts, lembrando. Né? Por um mandato mais 2 anos, ela foi reeleita. Muito legal. Exato. Bom, a gente tem todo esse acervo aí, né? Foram 36 programas, está aqui no YouTube, né? No Spotify, quem quiser rever essa corrida. Ficou também um registro histórico, né? De tudo que a gente acompanhou aqui, uma corrida com muitas reviravoltas, que a gente viu tudo de perto. Mas é isso, a gente sai acompanhando, né? O mundo tem muitas notícias, a gente nunca morre de tédio, né? Cobrindo política americana e política internacional. E é isso, agradeço muito ao Maurício e ao Luciano, né, pela companhia aqui, a você, espectador, que seguiu com a gente o ano todo. E a gente continua no canal de WhatsApp, né, continuamos no site exame.com, na revista Exame, sempre com matérias buscando aprofundar o debate internacional. E ano que vem teremos novidades, né, e seguiremos aqui sempre trazendo conteúdos em várias plataformas para vocês. Muito obrigado a todos e até a próxima.